saber como conduzir, quando você faz o Frax, como é que você conduz os seus pacientes, talvez o Bruno acho que possa contribuir mais com isso, na orientação do paciente, dependendo dos valores que são apresentados. Bem, obrigado pela pergunta. Para quem não sabe, o Frax é aquela calculadora de risco de fratura osteoporótica, né? Ela foi desenvolvida na Universidade de Sheffield. Os grupos que serviram de base para se desenvolver o algoritmo são grupos que são coordenados basicamente por reumatologistas. Então, vocês vão ver lá que, num dos itens, tem artrite reumatoide, sim ou não, mas não tem menopausa, 5, 10 anos, não tem quedas, 5, 10 anos. E é tudo sim ou não. Então, por exemplo, corticoide, se você usa 5 mg ou 40, a resposta virá em sim ou não. Fratura, se você fraturou uma costela ou os 2 fêmures, a resposta será sim ou não. Então, como toda ferramenta de cálculo de risco, ela tem erros, ela não acerta tudo, né? Na tentativa de melhorar isso, foi feito o Frax Brasil, que é o quê? Desenvolver quais os pontos de corte para o Brasil serão úteis na predição do risco de fraturas, tá? Então, se nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, o ponto de corte é 20% e 6%, o que quer dizer isso? 20% para todas as fraturas osteoporóticas, 6% para fraturas de fêmur. Isso são respostas que, depois de entradas as informações, ele solta a resposta por margem de fratura, risco de fratura absoluto em 10 anos numa população, tá? Tantos por cento. Então, o que acontece? No Brasil, esse ponto de corte foi ajustado de forma diferente. A gente trabalha com 5 e 9. Dependendo das populações, inclusive, do norte do país ou do sul, até mesmo na própria Europa, se você for para a Suécia, você vai ver 12 e 6. Ou seja, o ponto de intervenção, custo efetivo, que o Frax recomenda, leva em conta o produto interno bruto, a renda per capita e o custo do medicamento naquele lugar. Então, é uma ferramenta econômico, de custo-efetividade. Ela é legal quando a gente não tem acesso a ferramentas como densitometria, não tenho tempo de fazer uma anamnese adequada do meu paciente. Então, assim, eu mesmo sou da área, né? Mas eu não fico à vontade para trabalhar nem com os valores abrasileirados do Frax. Ele não foi bom nem para os próprios ingleses. Então, você imagina, lá na Inglaterra, eles adicionaram o resultado da densitometria de colo, você vê, não tem espaço para densitometria de vértebra, não tem espaço para densitometria de antebraço, entrou densitometria, só o resultado de colo, não é nem fêmur total, densitometria de colo, melhorou um pouco, e agora tem um outro software que chama-se TBS, que é o Trabecular Bone Score, que avalia a qualidade óssea a partir de um exame de densitometria. Lógico que ele também não mede a qualidade real, mas ele dá um dado que não variou com massa óssea nem idade, foi independente. Então, é um dado que eles chamam de qualidade óssea à densitometria, é o TBS, é o Trabecular Bone Score. Então, você vê que o Frax hoje, ele tem apêndices para melhorar a predição dele, tá? Eu acho que o valor principal do Frax é nós passarmos a entender que o paciente não é só uma densitometria, e sim fatores de risco. Se esses pesos, esses pontos de corte estão certos ou não, eu acho que é um momento mais adiante. O importante agora é sabermos identificar pacientes que entendemos ser pacientes de risco para a gente motivar. Ele é mais útil nos Estados Unidos, que precisa de um ponto de corte muito mais rígido para você prescrever, mas aqui no Brasil, quem tiver osteopenia e tiver uma fratura, eu vou tratar. Se ela tiver usuária de corticoide, eu vou tratar. Se ela tiver menopausa há muito tempo, posso tratar ou não tratar, porque já não é um fator tão pesado quanto quedas e fraturas prévias, né? Então, fica muito difícil dar peso a esses fatores. Acho mais importante, qualquer ponto de corte, é você saber identificar no paciente sintomas, sinais de fragilidade ou de perda de massa óssea, e aí você decide sua conduta de acordo com o seu sentire, de acordo com a sua intuição, embasada no conhecimento que você já tem. Tá? Primeiro, eu gostaria de parabenizar os palestrantes, foram excelentes, acrescentou muito à nossa vida. E acho que eu sou uma das poucas, estou fora um pouquinho, um peixinho fora d'água, né? Eu sou reumatologista, e eu achei muito interessante essa proposta interdisciplinar. Acrescenta muito e o produto final, o paciente vai ganhar muito com isso. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta.
quando e para quem pedir a densitometria e a composição corporal. Porque a gente tem, para trabalhar com a medicina preventiva, a gente tem o outro lado, outra ponta, que é a operadora. Quando e como? Para quem? Fala, Bruno, que você quiser também dar uma completada. Na verdade, isso é utilizado hoje desde o atleta, né? Principalmente a composição corporal, e até com máquinas, né, aparelhos maiores, às vezes você tem necessidade, para indivíduos de basquete, etc., para programação desses indivíduos. E você pode fazer isso, efetivamente. Vamos pensar numa grávida, né? É muito comum a grávida, antes de engravidar, ela depois querer voltar para o peso dela. Não tem que voltar para o peso dela, tem que voltar para a composição mais próxima do que ela tinha. Você vai pegar um indivíduo de 40, 50 anos, que vai começar a fazer atividade. Então, é uma escolha individual que você tem que fazer, dependendo do que você está programando para aquelas pessoas. Então, qualquer faixa etária você pode solicitar como clínico. Lá na frente é mandatório. Eu brinco que na nossa enfermaria, claro que não existe recurso, o paciente ele deveria entrar por uma densitometria e depois sair, se desse nessa irradiação, por uma outra densitometria, pela perda de massa muscular que, numa internação, esses indivíduos perdem. Um percentual por dia absurdo, onde, invariavelmente, ele sai sarcopênico. Então, você faz toda uma prescrição para ele perfeita do ponto de vista medicamentoso, e ele não consegue, em casa, ter nada funcional em relação àquilo. Então, assim, é individual, mas ele tem aplicação nas diversas idades. O paciente, para fazer reposição hormonal, para nós clínicos, quando começar, seria logo após a menopausa, ou em qualquer momento, se ela tiver um grau de osteoporose, qual seria o momento exato para começar a TRH? E até quando manter até que idade manter essa? Então, claro que eu vou pedir para o Bruno complementar, e o Lande também fala disso. Eu acho que os três têm que opinar, porque eu já joguei isso daí justamente para criar essa polêmica, né? O que a gente está dizendo é o seguinte: não existe a menor dúvida, hoje em dia, que você não tem que ficar esperando na mulher o período... Antigamente, você esperava ela ter a menopausa, depois veio o climatério. Hoje, a gente sabe que existe a transição menopáusica. Caracteristicamente, você tem que olhar para essa mulher perto dos seus 40 anos, porque algumas são mais sensíveis às alterações dessa faixa etária. Não existe uma faixa pontual daquilo ali, né? Depende muito, óbvio, de sintomatologia, depende muito das queixas dessa pessoa e a entrada da questão hormonal, dos riscos que ela tem que ser avaliado num contexto. Tá? Mas, hoje em dia, aquela coisa assim, não vou fazer terapia, e o clínico não participar disso é aquilo que a gente defende. Quer dizer, eu estudo, gosto muito dessa parte, mas vou querer ouvir a opinião, obviamente, deles, porque a gente tem que participar até, às vezes, da escolha do hormônio. Você vai utilizar um determinado hormônio numa paciente que está ganhando peso, ela começou por algum motivo, usar tibolona, que a gente sabe que ganha peso, ela vai lá e engorda. Você não pode usar tibolona em alguém que está fazendo uma obesidade sarcopênica aos 48 anos de idade, né? Então, até o hormônio. E, hoje em dia, você tem a vantagem também de ter evoluído o tipo de hormônio e a forma de administração que você pode utilizar. Não tem sentido você deixar alguém viver mais 40 anos, efetivamente, por causa do risco. O risco existe, tá? Mas você abre uma lupa maior de vigilância, que é o que o gineco faz, e, se necessário, você tenta fazer a reposição. Podemos discutir fitoterápico, uma série de outras coisas que também alguns profissionais costumam utilizar. Mas a parte hormonal ela tem que ser melhor entendida para se envelhecer bem. Mas até que idade manter? Pode responder, mas existem os períodos básicos. 8 anos é um número bom, mas tem mulheres que têm sintomatologia lá na frente. Então, essa avaliação, às vezes, você não consegue fazer ela global, né? Ok. Bem, a senhora que perguntou? A reposição hormonal hoje, oficialmente, está sendo recomendada desde a transição menopausal até aproximadamente 65 anos de menopausa ou 10 anos de duração. Isso é o que diz a North American Menopause Society, tá? É a recomendação. Entretanto, há pacientes que extrapolaram esse período de 10 anos e que continuaram utilizando. Os estudos são observacionais e não se provou mais eventos do tipo câncer nesses pacientes. O que aumentou foi o risco cardiovascular.
Então fizeram uma separação entre quem usava progesterona e quem não usava progesterona. Viram que quem não usava progesterona, especialmente pelo estrogênio transdérmico, né, tinha menos eventos cardiovasculares do que o pessoal da progesterona. Tinha menos câncer de mama também. Então, com isso, a terapia quase que morreu, mas com essa história do estrogênio transdérmico, ela ainda continuou boa. E hoje você pode usar progesterona vaginal também. Então, você salta a via oral, com isso você não causa tanto problema no colesterol, na coagulação, na retenção de líquido e aplaca os sintomas climatéricos. O osso, gente, qualquer hormônio, qualquer via, o osso agradece. Tirando a progesterona, o resto todos são benéficos para o osso. Então, vai acabar não sendo o nosso foco principal. Mas quando eu quero retardar o uso do bisfosfonato, do alendronato, se essa paciente não está com o prazo de validade vencido, né? O que é o prazo de validade vencido da paciente? Dr. Lucas Machado, né? Lá de Belo Horizonte. É a paciente que tem risco cardiovascular, obesa, diabética, sedentária. Então, essas pacientes eu não vou me arriscar a adicionar um hormônio com potencial anabolizante que pode, além do câncer, causar os eventos. Então, a tibolona é uma maravilha, o único defeito da tibolona é o nome. Aqui para o Brasil, ficou ruim, porque tibolona, eu já sou tia, e agora, bolona. Então, eu vou tomar esse remédio. Se não engordasse, não tinha jeito, que nem fórceps, né? O nome já diz o que é. Então, pegou muito a peixa. O que mudou um pouco foi que ela é boa para libido, mas na dose de 2,5 e não de 1,25. E o lado ruim, porque ela foi boa para fraturas vertebrais e não vertebrais. O estudo LIFT teve que ser interrompido com 2 anos, porque triplicou o número de AVC. Mas sabe qual era a média de idade desses pacientes? 68 anos. Então, a gente não inicia tibolona em pacientes com 68, especialmente se o paciente ficou com um hiato sem a reposição. Porque na hora que você fica sem a reposição, o endotélio vascular muda. E na hora que vem a reposição, em vez dela prover elasticidade, ela promove o descolamento de placas ateromatosas. Tá? Então, o importante é o timing. Se ela já ficou muito tempo sem fazer a reposição, eu só vou poder lançar a mão, basicamente, de haloxifeno, que é um SERMs, aumenta risco cardiovascular, trombose também, mas é bom para a mama e facilita o osso da coluna vertebral, e a tibolona, que serve para os dois, mas tem esse limite etário. Note que eu já dei para paciente mais cedo, paciente de 52 anos, que fez AVC e que hoje tem sequela no hemicorpo direito. Minha paciente de consultório, muitos anos. Então, como eu não assumi isso? Tudo bem que ela tem uma discrasia sanguínea, mas agora, se nós todos investigarmos discrasia sanguínea aqui, ó, 40% tem. Se fizer DNA, PCR, aquelas coisas todas, né? Então, como que nós vamos saber? Por isso que só o ginecologista que é doido o suficiente para dar hormônio. E realmente é arriscado mesmo. Mas já existe uma tendência a voltar a uma reposição hormonal racional, coerente, menos de arroubo, que era o que a gente estava fazendo. A gente ligava para as pacientes lá no sistema público: ó, estou cheio de hormônio aqui, vem cá que eu vou mudar a vida da senhora. Ela, às vezes, não queria mudar a vida dela. Estava lá quieta no canto dela. E agora eu venho e quero transformar ela na Farrah Fawcett. Entendeu? E não vai acontecer isso. Então, assim, realmente, iniciar o hormônio na idade mais avançada é mais arriscado. Mas eu não vou dizer que é impossível, não. E que já existe uma tendência na Europa, uma pesquisadora que chama Elizabeth Barrett Conner, inclusive trabalha com grupos americanos também, ela está liderando uma iniciativa para se fazer o tratamento da osteoporose com reposição hormonal transdérmica, estrogênio isolado, para tentar uma alternativa aos medicamentos que fazem aquele congelamento do processo de mineralização óssea, né? Que tem seus efeitos colaterais de uso prolongado. Os hormônios, até hoje, foram os únicos que não demonstraram nenhum efeito deletério para o osso. Tá? Então, assim, é muito tentador. Eu gostaria de fazer a reposição hormonal. Não é da minha cultura hormônios para todos. Quando eu entrei na faculdade, a gente ouviu aquela primeira palestra dos Miracle Hormones, que hoje a gente vê tudo de novo. Melatonina, hormônio do crescimento, e vai voltando todas as reposições hormonais. Que nem testosterona. Por que testosterona nunca foi tratamento de osteoporose? Porque só funciona hipogonádico. Né? Quem é eugonádico não tem benefício.
Então, assim, nós hoje estamos vivendo a ditadura do que é razoável biologicamente, ser útil clinicamente. Então, não é bem isso. Acho que o hormônio é arriscado, mas, assim, tem pacientes que são merecedores, né? São vivazes, querem viver mais, querem viver bem, estão sentindo sintomas e querem qualidade de vida. Então, se a terapia local não funcionar, a gente pode arriscar a terapia oral, desde que sejam rígidos, conscientes. Então, o paciente tem que merecer e dividir os objetivos e os riscos com o médico, sabendo que ele é que vai assumir todos os riscos físicos, no final da conta. O médico vai assumir o risco da prescrição, mas é lógico, se ele compartilhar as informações, eu acho que ele está respaldado. Tá? I think that my colleague just addressed in detail the problem of hormone replacement. I just want to remark that in the slide that I present this morning about the strategies, the therapeutic strategies, especially in that case for the muscle health, there are a lot of tentative with GH for growth hormone, with testosterone, but all of these, I think that you can confirm me that all of these trials demonstrate some benefit in the subject with specific deficits. Exactly the story of testosterone. Testosterone is useful only in the subject with a documented low level of testosterone. In other words, we have a lot of side effects that overlap the benefit. So I think that in the balance between the benefit and the high risk of side effect, we have to decide. But if I decide in my subject with normal hormone level, I decide not use. So we have no recommendation, especially for the muscle health, about hormone replacement. Está finalizando. Por que eu acabei jogando no final essa polêmica? Primeiro que ela pega os dois lados, ela pega a parte clínica, ela pega a parte ginecológica, e, obviamente, a defesa que, assim, não é para se fazer ou não se fazer, mas nós precisamos discutir mais nesse processo de envelhecimento, tá certo? Entre o ginecologista, o urologista e o clínico, para quem fazer, quando fazer e como fazer. Essa distância que existe, às vezes, entre as condutas, é ela que vai atrapalhar. E, de todo jeito, a gente vê que 60 anos é o corte que a gente tem no Brasil em termos de terceira idade. Europa, Estados Unidos, 65. Só que tem mais 35 ou 40 pela frente que não vai ter hormônio de jeito nenhum. E aí que vem todas as condutas e a importância da gente estar discutindo as questões suplementares que não vão entrar antes, mas, com certeza, vão ter que entrar no nosso cardápio de conhecimento também. Então, este conhecimento do envelhecimento, onde a gente lidou com o paciente até seus 60, 70, 80 anos, a gente vai ter que aprender a lidar com os 65, 75, 80, 90, sendo que desse 90 a gente não tem trial suficiente para saber exatamente o que fazer com ele em relação a todas essas possibilidades terapêuticas. Eu sou a Ângeli, ginecologista. Como houve manifestação de nenhum da plateia, eu gostaria só de lembrar que a progesterona ela é importante na composição junto com o estrogênio para a prevenção da hiperplasia endometrial. Então, não esquecer, né, quando se indicar a reposição em mulheres pós-menopausadas que ainda mantêm o seu útero, para fazer associada à progesterona, devido a esse risco de hiperplasia endometrial. E, hoje em dia, a gente também está usando muito os estrogênios bioidênticos, que são usados via transdérmica, e a própria testosterona bioidêntica, que também está sendo usada por via transdérmica, com excelentes resultados. Agora, é claro, cada caso é um caso, e a reposição a gente precisa pensar muito nos riscos de trombose, que isso aí é fundamental. E começar, depois de 5 anos ou até 10 anos pós-menopausa, não vale a pena. Olá, eu tenho uma pergunta para todos. Foram brilhantes as apresentações. Ficou bem claro a importância do diagnóstico, os métodos, né, o processo de envelhecimento como um todo, ficou bem evidente. E a importância da atividade física mais a nutrição, né, o olhar para a proteína, o olhar para a vitamina D, cálcio. Só que a gente está falando de aspectos nutricionais. E aí eu pergunto assim, para médicos, no momento, qual é o momento da virada de chave
para olhar para o suplemento nutricional e até para a atividade física. Qual é o perfil desse paciente, ou em que momento que ele chega que dá essa virada de chave para a prescrição ou para a indicação de um suplemento de atividade física? Tem uma fase, tem um diagnóstico para essa indicação? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vamos começar com o mais novo, que depois as opiniões mais abalizadas vão chegar, né? Teoricamente mais novo, né? Bom, realmente, na hora que eu começo a suspeitar se a minha paciente tem déficit nutricional no consultório, me dá duas vontades. Uma é de terminar a consulta, porque eu não sei lidar com aquilo, eu não sei avaliar aquilo, quantificar aquilo. Tá? E a outra é me valer de profissionais aliados, que vão fazer uma avaliação nutricional muito melhor que a minha. Então, eu tenho medo de fazer uma avaliação breve, superficial e errar. Então, acabo lançando mão de uma interconsulta com o nutrólogo, nutricionista, para saber se o aporte está ok, ou, pelo menos, eu já indicar que eu desejo um aporte nessa faixa e nessa faixa, se a paciente vai conseguir fazer isso em base alimentar ou vai ter que suplementar, isso nós vamos ver no decorrer do período. Mas, fatalmente, a gente lida com pacientes que eu suspeito de alcoolismo, que é suspeito de tabagismo, que nem o professor João trouxe aqui muito bem, que a gente suspeita de impotência, essa coisa que não existe, né? Então, entre nós, homens, aqui não existe isso, né? Então, tem muitas coisas ali por trás que talvez o meu questionário não vai pegar. Mas, quando intuitivamente eu percebo, eu peço para encaminhar, porque, às vezes, eu não vou conseguir me aprofundar adequadamente. Mas já faço um encaminhamento bem direcionado, explicando o que eu quero. Que eu quero mais cálcio, eu quero mais proteína, num paciente que eu estou suspeitando que se enche de carboidrato e não sabe separar as três coisas. Basicamente é isso. Eu concordo. Não tem. A gente, como médico, eu trabalho, tenho o privilégio de trabalhar com uma nutricionista lado a lado há 30 anos, tanto na universidade quanto no consultório. Isso é um grande facilitador. Lado a lado é assim, lado a lado mesmo de. Então, a gente acaba aprendendo muito. E é um fato que a gente tem que entender, e o Bruno colocou bem assim, pela dinâmica de coisas que a gente tem que ver numa consulta e pelo tempo de consulta que você tem que avaliar. Não estamos falando só de consulta particular, a gente tem que falar da consulta particular, tem que falar da consulta do plano de assistência, tem que falar da consulta do SUS. O número de coisas que você tem que avaliar numa consulta é muito grande e, por vezes, a parte nutricional fica deixada de lado. Então, quanto mais a gente conseguir subsidiar o profissional médico, que não tem o recurso como a gente, na maior parte das vezes, gostaria de ter alguém que faça essa avaliação muito melhor, porque, óbvio, uma consulta boa de nutrição dura 1 hora, né? E a gente subsidiar com algumas medidas, algumas dicas, etc., a gente vai ficar mais afeito em indivíduos a precocemente suplementar. Em idosos, eu trabalho muito com idoso dentro da instituição, por exemplo, praticamente todos os idosos você tem que ter algum tipo de suplementação. Tá? Porque ele não consegue atingir a necessidade dele proteica em relação a isso. Então, assim, varia da patologia, da comorbidade, da faixa etária do indivíduo, mas eu acho que a gente também não pode ficar pensando só no que a gente gostaria, como eu tenho, o Bruno também o faz, de ter um nutricionista que faz a avaliação. A gente precisa começar a criar critérios laboratoriais para fazer isso de uma forma mais rápida e que, às vezes, o indivíduo até se perde no encaminhamento. Estou falando dos serviços públicos nossos, né? E não consegue ter aquele recurso, talvez a gente possa ajudar em plano de assistência, etc. Really, first, thanks for the answer that anticipated me. I was just to add and try to summarize, because you open another symposium about this question of physical activity, exercise, and nutrition. I think that for me, it's really important. Physical activity, I'll try to summarize. Physical activity is always important. We need to start in the school, and we need to continue to do physical activity, especially during the age, in the middle age. As I showed this morning, this is really a critical age because we start to decline in terms of bone and muscle. And for sure, we can discuss about the hormone replacement, but we have a clear evidence that physical exercise is really the way to prevent the age trajectory decline. So I think that it's really important that all in this room we are
doctor, we are medical doctor with different specialties. I think that the exercise is a prescription. It's like a medical prescription. So probably we need which kind of exercise, and we need to be able to prescribe the exercise. It's not enough walking. Now there are some emergency evidence that walking is not enough. We need to do exercise. We need to do aerobic exercise, and probably we need to do a combination of aerobic exercise, so for example, fasting walking, or running, or bicycle, and so on, dancing, together with the resistance exercise. This is really, really, really important. So, and we need to do at least for 2 hours and a half, 150 minutes per week. So this is the evidence, this is the prescription for everybody. Obviously, we need to adapt this kind of prescription. And this is the basic. About the diet, I think it's really important, first of all, healthy diet. What means healthy diet? Around the world, healthy diet, usually we say that the Mediterranean diet, we discussed yesterday night with a colleague in Danone. What is the Mediterranean diet? It's a variety of food. But first of all, 3 or more, or better, 5 portions per day of fruit or vegetables. And I say always, and then you can eat what you want. But it's important the amount of protein. Again, we need some more than vague prescription. Okay, you need protein. But during your presentation, you asked me how you assess the protein intake. Now, for example, there is some easy way to assess this with 3-day record, not recall, because also for us, it's not so easy to recall the last 3 days, what we eaten during the last 3 days, image for the old people. So the way is just to record. So just I give you a sheet, and tomorrow morning you start to write exactly what you eat in the breakfast, in the lunch, and during the dinner. After 3 days is enough. Also, if you are not included a weekend, usually during the weekend the diet is a little bit different. But 3 days is enough. So now around the world there are a lot of software. It's easy to use, that you put exactly the portion and the type of food, and you have all in terms of micro and macronutrients. So I think that this is the way to do. We need to try, exactly as I said this morning, that we need to treat this argument, this domain, this issue as the other disease, as the other assessment. For the hypertension, we check the blood pressure, we do the Holter of blood pressure for everybody, for everything. So I need that exercise and nutrition need the same kind of approach. For example, for the exercise, now we are using the 1 week Holter of physical activity with the Active Pal. It's a little device that with a patch you have here on the leg, and we register your activity, the activity of the patient, for 1 week. So we can decide which kind of prescription you need. So I think just I want to leave a message that it's important to do the assessment of physical exercise, the actual physical exercise, the actual diet, and this way I have the answer for you. You have to do the prescription. If you are able to improve protein intake, for example, with the usual diet, okay, you can do it. But if you are not able, you have to do the supplement. And lastly, but not least, image all the people, the old people that live, for example, in the nursing home, or during the hospital stay, or during the rehabilitation hospital stay. This is really a critical part of the story, because in that case, for sure, we need a clear assessment of sarcopenia, or bone density, of food intake, and we need an intervention, an immediate intervention in terms to improve the food intake. I think that we exercise, food, supplement is like a prescription. This is for me, for the message for you. We need to treat this as a prescription.
Tá? Agradeço as brilhantes apresentações. Eu tenho 3 dúvidas. A primeira é, foi falado nas palestras com relação à quantidade de proteína por quilo dia que deve ser ingerida. Então, a média ficou em torno de 1,5 gramas por quilo dia. É isso, né? Então, a minha dúvida é, no idoso obeso sarcopênico, essa proporção é mantida? Porque, se a gente for ver, é bastante proteína, né? A segunda pergunta é com relação ao tipo. O professor Lande mencionou as diferenças entre os tipos de proteína. A minha dúvida é com relação se existem estudos sobre a proteína vegetal. E, por fim, da prática geriátrica, já que eu sou geriatra, o que fazer com o idoso que, além de ser sarcopênico e obeso, tem artrose importante em joelho, em quadril, tem algum grau de demência? Que tipo de abordagem de exercícios físicos a gente deve recomendar? Práticas de pilates é suficiente para gerar esse benefício? Muito obrigada. Não, eu brinco que eu falei assim, se hoje você não for pediatra ou obstetra, você vai atender idoso. E obstetra também agora já começa a atender em faixa etária mais elevada. Mas é o seguinte, em relação a esses casos específicos, a gente mexe bastante com isso, porque mexe muito com instituição de longa permanência de acolhimento, onde você tem esses casos. Sem dúvida nenhuma, a adaptação aí ela é individual. É difícil você ter uma regra, mas a parte de exercício, com o Pilates, por exemplo, onde você requer um monte de comandos, você dificilmente consegue fazer. Então, você tem que fazer exercícios específicos para esse indivíduo, às vezes ele é acamado, beira de leito. Então, tem coisa específica para você fazer, melhorar a parte articular, melhorar a parte muscular. Esse, sim, vai precisar suplementar, porque você não consegue, efetivamente, dar a quantidade alimentar proteica que ele tem. Os níveis de utilização 0,9, 1,2, 1,5 também vai variar da necessidade daquele indivíduo em termos de consumo e da questão metabólica, né? Mas os casos de pacientes demenciados, frágeis, realmente a avaliação tem que ser muito individual. Quanto ao Pilates, sem dúvida nenhuma, até pelo aquilo que a gente mostrou, ele é uma excelente terapia junto com outras delas do ponto de vista de atividade, principalmente para a musculatura paravertebral, onde você tem uma defesa dessa musculatura e um exercício dela com certa segurança. Não é suficiente para um ganho de massa muscular, mas indivíduos que conseguem progredir no Pilates, né? Aí, por questão, você vai estar trocando exercício de peso por exercício de mola, orientação e um bom apoio. Então, ele é excelente, mas não único, exclusivo, porque mesmo a parte aeróbica aí você acaba não tendo nada. E tinha mais alguma coisa que aí eu acho que era do Bruno. No, I really I think that the answer is complete. I want just to add one thing. When we decide to do exercise, I think that, or to recommend exercise, I think that one really relevant aspect is the enjoy to do exercise, because the benefit of exercise, of physical activity, and also the exercise is in the enjoying to do this. So, for example, it's important to stay all together. So if you are able, especially in the nursing home or in the other activity, to stay all together, to have also, in this way, you can improve the socialization. And this aspect, it's really, really important. Because otherwise, if you think about the work, the job that involve physical activity, so the hard job, there are no benefit, because it is a job, it is a work. That kind of physical activity is a job, is a work. Like imagine the farmer or people that in the daily job they move and they have a lot of fatigue. They have no benefit. The benefit of exercise is enjoying the exercise. I think that this is really, really important. Also, when we prescribe or we decide to involve ourselves in the exercise program. The other one, the question is vegetable or animal. I mean, this is really an intricate question. I think that we have no conclusive evidence
You know, I think also here in Brazil, but especially in Europe, in US, there are a lot of people that say that the animal protein are so dangerous. They recommend to be vegetarian or vegan. I think that there is no evidence. I always say that your choice in the food is like your fate. If you decide to be vegetarian because you don't like to eat animal, because we have to kill animal, and you're like, okay, it's okay. But I really cannot support the idea that we decide to be vegetarian or vegan because we have conclusive evidence that animals, protein from animals, meat or fish, are dangerous. So I repeat, this is your fate. And if you think that the choice of food for many, many years, also for the Christian, more than 2,000 years ago, they decide on the basis of your faith. The Catholic and the Christian, you know that the Friday you have to avoid to eat meat, for example. The Jewish avoid to eat pork. Also, all religions have something about the food. I think that this is the only reason to justify some choice, because there are no conclusive evidence. Eu, em nome da Danone, gostaria, de agradecer a presença de todos vocês, dos nossos palestrantes, pelas excelentes discussões, pelo que foi apresentado. Agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado. A gente está à disposição para sugestões, para o que vocês precisarem. E até peço para vocês, por favor, preencherem a pesquisa que a gente deixou junto na pasta, entregarem para o pessoal na saída, porque isso vai ajudar a fazer a gente construir novos eventos e construir novas atividades, não só para vocês, mas para a gente poder atender aí os nossos pacientes, que é o que mais a gente preza. Muito obrigada a todos.